Bom, pessoal, então vamos mostrar aqui o formulário de busca e salvamento. Esse é um formulário que demorou bastante a ser concluído, porque ele tem muitas nuances, né? Então tem muitas peculiaridades nesse formulário. Então é até por isso que ele demorou a ser concluído. Então nesse exemplo aqui a ocorrência já foi aberta, estamos no formulário de informações descritivas. Estamos vendo aqui a busca e salvamento, certo? Nesse caso aqui, vamos mostrar para vocês os tipos de busca e salvamento, então alagamento, busca em meio de transporte, busca de objeto, busca de pessoa, que poderá ser terrestre ou aquático. Temos situações de captura de ou remoção de animal, captura ou remoção de inseto, que anteriormente estava em prevenção e auxílio, corte, poda de árvore da mesma forma, desabamento, deslizamento e destelhamento. Essas situações aqui são quando são ocorrências isoladas. Quando acontecem mais de um local, aí a nossa orientação é que seja feita uma ocorrência de natureza desastre. Esse aqui é para uma situação isolada, ok? Aí é busca e salvamento. Enforcamento, ok? Então nós estamos vendo aqui, ó, tentativa de suicídio. Então, quando eu marco um ou quando eu marco outro. Inclusive não tinha no CISBM anterior tentativa de suicídio, ou suicídio barra tentativa, né? E vai depender se a vítima já está em óbito ou não, que ela concluiu o seu intento. Porque muitas vezes o bombeiro não tem essa informação. Ele chega lá e fica na dúvida se a pessoa realmente, nesse exemplo, ela se enforcou ou se ela cometeu suicídio. Então só marque suicídio barra tentativa se você realmente tem certeza dessa informação, ok? Senão você vai marcar como enforcamento e vai deixar para as autoridades policiais aí realizarem a investigação e a perícia para saber se foi um assassinato ou se foi suicídio. E temos explosão, acidente com pessoa em meio líquido, que isso aqui nada mais é do que o afogamento, ok? O afogamento de pessoa, resgate de cadáver aí para outras situações, certo? Quando o cadáver, por exemplo, foi enterrado e foi chamado o bombeiro para auxiliar na retirada desse cadáver, ou outras situações especificamente já de um cadáver. Agora, uma pessoa que se afogou é incidente com pessoa em meio líquido, ok? Resgate em altura, uma pessoa que pode cair também na mesma situação do suicídio barra tentativa, ok? Porém, nesse caso, por exemplo, um pintor, uma pessoa que está numa obra e acaba ficando preso, ou em montanha, né, em altura, onde é necessário um resgate. Soterramento, da mesma forma com que desabamento, deslizamento, se for uma situação isolada. Aí temos suicídio barra tentativa, vazamento de gás combustível, vazamento de produto perigoso também busca salvamento, desde que não se enquadre em desastre, ok? Sempre lembrando disso. Então vamos na sequência. Então temos aquela parte de formulários de divulgação que nós já falamos bastante, né? Então órgãos de apoio, ou veículos. No caso de suicídio barra tentativa, sempre haverá necessidade de eu registrar a vítima. Se eu tenho suicídio barra tentativa, eu tenho uma vítima. E se envolver o produto perigoso. Então vamos dar continuidade. Não é uma ocorrência subsidiária. O detalhamento aqui relacionado à causa. Então normalmente, ó, depressão, né? Podem ter outras que eu vou ter que investigar no local para ver qual é o mais adequado. Isso aqui em alguns vídeos eu falava que estava em ordem de linha, né? Ordem alfabética em linha, já foi alterado, ó. Então está de coluna, então fica mais fácil para a gente localizar os itens. Sempre lembrando, e mesmo assim se eu não localizar, eu posso utilizar o Ctrl F aqui, ó, tanto no Mozilla, ó, e aí eu acho, entendeu? Então isso facilita bastante, o Ctrl F, essa tecla de atalho. Ok? Ações realizadas nessa ocorrência, então a resgate de pessoa, no caso de tentativa de suicídio. Dificuldades encontradas, materiais utilizados, ok? Da mesma forma, aqueles itens que a gente já falou bastante nos descritivos. Clico em salvar. Aí ele vai para o formulário específico de busca e salvamento, que ele vai variar de acordo com a natureza. Se for um salvamento aquático, já vai ter campos diferentes, ok, pessoal? Se for em altura e se for terrestre, isso muda. O envolvido, ó, no caso, quando tivemos lá salvamento de um animal, ó, animal ou inseto,
né? O inseto é no caso do salvamento das pessoas que foram atacadas pelo inseto, né? Árvore, no caso de queda de árvore ou mesmo desgalhe de uma árvore que esteja oferecendo risco. De um material equipamento, naquele exemplo, numa situação, por exemplo, de um fuzil, né, que caiu dentro de um rio e o pessoal do exército nos chamou para fazer o resgate. De um barco que afundou. Então, são alguns exemplos aqui. Um motor de popa. Então, nesses casos aí. Meio de transporte, um veículo que caiu dentro da água e outras situações afins aí. E, nesse caso aqui, pessoa, né? Então, foi um salvamento terrestre de pessoa. Então, poderíamos ter uma busca, que aí tem aquático e terrestre. Não temos busca em altura, nós temos salvamento. Ah, mas uma pessoa que se perdeu lá na Serra do Mar. Lembrando, a busca é terrestre, né? Então, para altura é salvamento. São alguns detalhes, né? Serviços realizados. O que eu fiz, então, no caso ali de um salvamento, de uma tentativa de suicídio. Nesse exemplo aqui, seria um rapel para poder chegar ou para poder descer essa vítima, né? Se for feito, no caso, rastreamento canino, o sistema vai me pedir, não é esse caso, é mais nas buscas. Nós criamos um módulo que tem a parte de cães. Ó. Em cadastros diversos, ó, temos cachorros cadastrados, os cachorros da corporação. Então vai poder inserir aí qual foi o animal aí que auxiliou nas buscas. Nesse exemplo aqui vamos desmarcar, né? Então foi só rapel ou escalada, se for o caso. Então nesse caso aqui vamos deixar só rapel. Ok, vamos salvar. Ok, ele está pedindo ali a questão dos horários das viaturas. Ok, nós já vimos isso aí bastante. E nós vimos que está sinalizado em vermelho o que? Está pedindo para eu informar a vítima. Então, nesse caso, seria a vítima de APH, que é aquele formulário que nós já estamos bem cansados aí de ver, né? Já vimos em outras situações. E o único detalhe de vídeos anteriores é que também essas listas foram colocadas em ordem por coluna. Então isso já foi acertado. Então, por hora, na questão de busca e salvamento, pessoal, para não ficar um vídeo muito extenso, eu vou parar por aqui. Depois eu vou mostrar um específico aí de salvamento aquático, ok?